Questão de número 4. Questão de número 4 está escrito: quando um termômetro graduado na escala Celsius sofreu uma variação de 32 graus em sua temperatura, qual será a correspondente variação de temperatura para um termômetro graduado na escala Kelvin, certo? Então veja que esse problema aqui, ó, é um problema que envolve variação de temperatura, certo? Então vamos pensar. Olha só, ele está falando o seguinte, ele está falando que você tem um termômetro na escala Celsius. Esse termômetro sofre uma variação, isso é uma mudança em 32 graus. Se fosse numa escala Kelvin, a variação seria de quanto? Certo? Nós podemos começar da seguinte forma. Vamos supor que você tem esse termômetro em graus Celsius, certo? E ele variou 32 graus. Se variou 32 graus, vamos supor que foi de 0 graus até 32 graus Celsius, certo? Então, vou colocar aqui, ó. Vamos supor que a temperatura inicial dele era igual a 0 graus. O problema não fala isso, certo? Mas vamos supor que seja uma temperatura inicial de 0 graus Celsius, certo? E a temperatura final dele, certo? Vai ser de 32 graus Celsius. Ora, se você falar que a temperatura inicial é de 0 graus Celsius e a temperatura final for 32 graus Celsius, então a variação vai ser quanto? A variação da temperatura vai ser igual a 32 graus Celsius, tá bom? Então, 32 graus Celsius. Do jeitinho que foi falado aí no enunciado, tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa temperatura inicial aqui, ó, e mudar ela para a escala Kelvin. Temperatura em Kelvin, certo? E a gente vai pegar essa outra temperatura aqui, ó, que é a temperatura final, e mudar ela também para a escala Kelvin, tá? Ok? Aí a gente vai ver quando vai ser a variação da temperatura na escala Kelvin, ok? Lembrando que esse TF que vocês estão vendo aqui, ó, não é de temperatura Fahrenheit, é a temperatura final, tá? Então a gente está supondo que se um termômetro ele variou 32 graus numa escala Celsius, ele saiu de 0 graus Celsius e foi para 32. É uma suposição que a gente está fazendo, certo? Ok? Aí a gente está querendo calcular qual é o equivalente dessa variação na escala Kelvin, tá? Então vou pegar essa temperatura inicial aqui, ó, mudar para a escala Kelvin, essa temperatura final vou mudar para a escala Kelvin, certo? Aí eu vou usar essa fórmula aqui, ó, que a variação de temperatura na escala Kelvin vai ser igual à temperatura final na escala Kelvin menos a temperatura inicial na escala Kelvin, ok? Então vamos primeiro fazer esta conversão aqui, ó. 0 graus Celsius equivale a quantos Kelvin? Vamos usar aquela formulazinha. Qual a fórmula que eu uso para mudar de Celsius para Kelvin? Essa aqui, ó. A temperatura em Celsius é igual ao quê? É igual a temperatura em Kelvin, não é isso? Menos 273. Bem, se a minha temperatura em Celsius é igual a 0 graus, certo? Então vou colocar 0 aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. 0 é igual a temperatura em Kelvin menos 273. Ok? Deixa eu ajeitar aqui o papel. Ok? Agora é só isolar a temperatura em Kelvin. Então vai ficar assim, ó. Eu pego esse TK aqui, eu jogo para o lado esquerdo, né? Então vou ter menos TK é igual a menos 273. A equação, quando você vai resolver a equação, a sua incógnita não pode ficar negativa, né? Então multiplica por menos 1 e troca o sinal de tudo na equação. O que tiver negativo fica positivo, o que tiver positivo fica negativo. Então isso aqui está negativo, fica positivo. Isso aqui está negativo, fica positivo também. Pronto. Então olha só. Essa temperatura inicial que está lá em cima, ó, 0 graus Celsius, equivale a quanto? Equivale a 273 Kelvin, tá? Então a gente já descobriu quanto equivale a essa temperatura inicial. Agora, e a temperatura final? Certo? A temperatura final, que é igual a 32 graus Celsius, a gente vai converter para graus Kelvin também. Para Kelvin também, tá? Então vai ficar assim, ó. De novo, utilizando a mesma fórmula, né? A temperatura em Celsius é igual a temperatura em Kelvin menos 273. A temperatura em Celsius é igual a quanto? A temperatura em Celsius é igual a 32 graus, não é isso? Então vai ficar assim, ó. 32 é igual a temperatura em Kelvin menos 273. Agora é só isolar o TK, né? Então vou pegar esse TK aqui e vou jogar para o lado esquerdo.
Quando eu venho para o lado esquerdo e troco o sinal, fica menos TK. Esse menos 273 eu mantenho. E esse 32 aqui que está positivo, eu passo para o outro lado negativo. Ok? E agora, antes de resolver essa equação, eu multiplico ela por menos 1. Porque assim troca o sinal de todos os termos, né? Então, vou ter isso aqui, ó. TK é igual. Esse daqui está negativo, vai ficar positivo. 273. Esse aqui está negativo, fica positivo. 32. Então, TK, continuar naquele cantinho que não cabe mais, vai ficar assim, TK é igual 273 mais 32, vai dar quanto? Vai dar 303, 305, não é isso? Isso mesmo, né? 305. Então, TK é igual a 305 Kelvin. Ok? Então, olha só, pessoal. Tá travando a câmera aqui, desculpe. Então, olha só, pessoal. A minha temperatura inicial, na escala Kelvin, a gente descobriu que vale quanto? Vale 273, não é isso? E a minha temperatura final na escala Kelvin, a gente descobriu que vale 305. Então, a gente vai pegar esses dois valores aqui, ó, 273 e 305, e vai jogar nesta fórmula aqui para descobrir quanto que é a variação da temperatura na escala Kelvin. Então, a variação da temperatura será igual a quê? Será igual à temperatura final, 305, menos a temperatura inicial, 273. Então, vai ficar assim, ó. 305 menos 273. Quanto que é 305 menos 273? Vai dar 32, não é isso? É isso, né? 32. Pronto. Então, a variação da temperatura na escala Kelvin é de 32 graus Kelvin. Tá? Perdão, 32 Kelvin, porque em Kelvin não tem graus, não. É 32 Kelvin. Olha só que interessante. A variação da temperatura na escala Celsius tem que ser sempre igual à variação da temperatura na escala Kelvin. Tá? A variação da temperatura na escala Celsius é igual à variação da temperatura na escala Kelvin. O mesmo não acontece se fosse Fahrenheit. Tá? Então, a variação da temperatura na escala Celsius é diferente da variação da temperatura na escala Fahrenheit. Porém, é igual à variação da temperatura na escala Kelvin. Tá bom? Ok. Então, da escala Celsius para a Kelvin, a variação não muda. Se você achou a variação da temperatura na escala Celsius, você achou a variação da temperatura na escala Kelvin. Ok?